muitas informações sobre o Vucu Vucu entre mulheres. Então, nesse canal, eu vou fazer os conteúdos de forma educativa, sem pornografia, quebrando os tabus, a partir de conceitos cientificamente comprovados. Então, espero que você use aqui os conteúdos de forma adulta, consensual, e também eu posso modificar algumas palavras para as coisas ficarem mais acessíveis. É normal você se sentir insegura quando você vai lá para os Paranauês com uma menina. Mas, o que acontece? Eu estava lendo esse livro aqui, eu não achei ele em português. Procurei. Tem lançado em português, mas não achei para comprar. De uma sexóloga maravilhosa, que ela descreve uma teoria também da sexualidade. Eu notei que o nome dos caras, John Bancroft e James Kearney, que ele fala do Dual Mode Control, ou seja, do controle dual. O que acontece? Eles descobriram que existe uma coisa chamada acelerador e uma coisa chamada freio. Acelerador é aquilo que acelera a sua excitação e pode ser de uma forma orgânica ou psicológica. Então, por exemplo, as paranauês das preliminares pode ser uma coisa que acelera a sua excitação. Pode ser também coisas psicológicas, como fantasias, desejos e por aí vai. Eles também descobriram que cada pessoa tem esse nível de controle diferente. E aí que começa os paranauês, porque se você tem um acelerador maior e a sua namorada tem outro, dá uma incongruência. Então, sim, segundo os pesquisadores, algumas pessoas podem ter mais excitação do que outras. Daí, do outro lado que a gente tem esse acelerador de excitação, a gente também tem o freio. O freio, ele inibe a sua excitação. E o que pode ser o freio? Por exemplo, vergonha do próprio corpo, medo, ansiedade, isso é um freio da sua excitação. Então, o que os maravilhosos descobriram? Se você tem mais freio de excitação do que o acelerador, então você vai realmente ficar inibida, não vai conseguir fazer as coisas. E é por isso que muitas vezes você tem insegurança, você tem medo. Se você tem mais acelerador do que freio, então provavelmente você vai ser uma pessoa que tem mais excitação do que outra. E o freio é normal, gente. Ele existe para nos proteger da nossa excitação, não. Nos protegerem dos ambientes, porque a gente tem um corpo, principalmente um cérebro, que ele trabalha, e aí eu tô saindo da pesquisa dos caras, indo para uma outra teoria, que é o seguinte: a gente tem a questão de que o nosso cérebro, ele trabalha ou com ameaça ou com conforto, então ele tenta a todo momento nos proteger dessas ameaças e querer espaços de mais conforto, entende? Então, o freio, ele entra justamente nisso. O que é a ameaça? O que está nos ameaçando daqui? Então eu tô freando. Aí a gente entra que os pesquisadores descobriram que a gente tem que tentar ter um equilíbrio entre o freio e entre o acelerador para conseguir ter uma vida saudável. Se você tem um acelerador muito alto e um freio muito baixo, você pode ter excitações muito impulsivas. Se você tem um freio muito alto e um acelerador muito baixo, você pode ter dificuldades de se excitar. E aqui eu não tô falando nada sobre a sexualidade, eu tô falando sobre teoria, né, da sexualidade, do nosso próprio organismo. Não estou entrando no paranauê de orientação afetiva sexual, porque as pessoas assexuais podem realmente não ter nenhuma parcial ou condicional excitação sexual ou interesse pelo Vucu Vucu. Outra coisa que eles descobriram, que a excitação não é uma coisa só física com essa teoria, envolve também segurança e um aspecto psicológico. E aí que tá. Qual que é o paranauê pra gente tentar equilibrar as duas coisas? Eles descobriram que o contexto importa. Ou seja, o quão confortável você está naquele ambiente. Então, se você tem insegurança, se você tem medo e se você entra em pânico, é bem provável que o seu freio está trabalhando e não está te deixando estar com vontade. E a descrição da palavra excitação para eles, para os psicólogos, para os estudiosos, desculpa, é sobre o quão o acelerador está ativado e o seu freio está desativado. Só que aí que tem o pulo do gato. Essa teoria foi feita, infelizmente, nos anos 1990. Com quem? Com héteros. E aí, recentemente, vieram outras pesquisas colocando outros grupos de diversidade nesse rolê.
ou seja, mulheres, jovens, idosos e adivinha, pessoas LGBTQIA+. A gente vai falar de onde eu estou. Eu estou num grupo de mulheres e também de pessoas LGBTQIA+. A descoberta interessante para mulheres, a gente não sente a excitação de acordo ou como os homens. Por exemplo, nessa pesquisas recentes, eles descobriram que a pornografia, ela não é tão excitante para mulheres quanto é para o grupo homens. Se você é mulher e gosta, ok, mas a gente tá falando de você, indivíduo específico, tá falando de um grupo específico, entende? Descobriram também que as mulheres têm mais excitação quando existem narrativas emocionais e contextos mais românticos, o que é claro, a gente já sabia, né? Sendo que o mais importante, o freio das mulheres é muito mais sensíveis às questões de vergonha. Já para pessoas LGBTQIA+, o nosso freio responde automaticamente a contextos sociais, a questões de identidade, experiências pessoais e, adivinha, normas sociais. Então, se alguém diz para você que é errado ser LGBT, com certeza isso vai impactar na forma como você sente atração por uma outra pessoa. Inclusive, não sei se eu falei, existe também a questão de atração sexual, que é muito importante para as pessoas LGBTQIA+. O que esse estudo recente mostra? Que existem gatilhos específicos de acelerador para cada grupo social e também gatilhos específicos para cada freio de cada grupo social. E o que a gente sempre soube. O que é bom para os héteros não necessariamente é bom para as pessoas LGBTQIA+. Tá, e o que você faz com essas informações? No livro, a Emily fala justamente sobre a gente... Tem lá, na verdade, um questionário que ela faz algumas perguntas sobre você definir o seu freio e também definir o seu acelerador, o que é que vai impactando um ou outro. Mas eu vou trazer aqui um modelo para você também conseguir adaptar para o seu dia, que é se questionar sobre o que te realmente excita e o que realmente te freia. Vou dar tipo um exemplo pessoal para mim. Para mim, por exemplo, não me excita em nada a pessoa ser bonitona, ter um corpo escultural, ela ser mega engajada e ser a mulher mais linda da minha vida. O que me excita é uma conexão intelectual. Então eu tenho que conversar, eu tenho que entender, eu tenho que também querer me abrir, porque também se eu não estiver disposta a me conectar aqui ao momento que eu tô, não vai rolar nada. E eu não sinto falta disso. Então você tem que entender o que te acelera a sua excitação e o que é que me freia. Que é eu conseguir observar a falta de reciprocidade dessa menina. Não quer dizer que eu quero perdi-la em casamento ou namoro, nada disso. Mas, por exemplo, eu consegui mandar uma mensagem e ela me responder no tempo dela. Eu consegui conversar coisas básicas. Eu consegui perguntar pra ela o que ela gosta, ela conseguir me responder. Entende? Então, o que me dá segurança é o diálogo. Entende? Então você tem que começar a entender o que é o seu acelerador e o que é o seu freio. E aí eu te pergunto, faz sentido pra você? Eu sou Mara, se inscreva nesse canal, deixa aquele seu like. E aqui ó, tem esse outro vídeo aqui pra gente continuar esse nosso papo de sapatão pra sapatão. Clica aqui agora pra assistir. Até mais, tchau, tchau.